Datas comemorativas, como o Dia das Crianças, aniversários, Natal, costumam vir acompanhadas de grandes expectativas, tanto por parte das crianças que sonham com os presentes e surpresas, quanto dos adultos que desejam agradar, né, e proporcionar momentos especiais. Mas nem sempre a realidade corresponde ao que foi imaginado, pensado. Isso pode gerar tristeza, comparações e frustração. Então, vamos como saber lidar, né, com essas frustrações das crianças e adolescentes de maneira acolhedora. Nós vamos saber como agora com a psicóloga e professora universitária Carla Holanda. Boa tarde, seja bem-vinda à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre esse assunto tão importante. É normal a criança criar essas expectativas como todos nós adultos, né? Agora, como ensiná-las a lidar com essa frustração quando essas expectativas não são correspondidas? Bem, é super esperado, né, por parte das crianças, em datas, né, como Natal, Dia das Crianças, aniversário, né, que elas despertem, né, para essa perspectiva de ter ali, de ganhar um presente, né, e são expectativas bem simbólicas, né, vamos dizer assim. Então, elas associam esse momento, essas datas comemorativas, a esse momento simbólico do presente. Mas é importante, né, nós, enquanto educadores, pais, família, situar a criança dentro de uma expectativa realista, né, conforme a vida real daquela família, né. Então, de repente, a gente explicar, dar previsibilidade, né, para essa criança, de que nem toda criança vai ganhar o mesmo presente, né, de que as famílias, às vezes, lidam com isso de formas diferenciadas também. E um ponto bem importante é a gente envolver essas crianças em outras atividades, né, que saiam um pouco dessa perspectiva mais consumista, envolver essa criança na preparação, na decoração, né, na escrita de uma cartinha, em fazer uma comida junto dos pais. Então, todos essas ações, elas acabam também sendo importantes, né, para que a gente possa, trazer para essa criança a experiência, né, e não somente a questão ali do presente e da perspectiva mais consumista, né. E a perspectiva também de estar tudo pronto, né? E nada melhor do que ter aquela participação, né? Aquela felicidade em passar o dedo lá naquela massa crua do bolo que a mamãe fazia para gente, Uhum. né? Eu acho que são momentos únicos, não é? Que a gente não tem mais isso, né? É verdade. A gente percebe que são momentos, né, que com esse estilo de vida, né, que nós levamos atualmente, né, onde os pais muitas vezes, por conta de uma vida, né, uma rotina bem puxada, vai, ficando a desejar na possibilidade de criar esses momentos afetivos, né, como a gente fala bem no senso comum, né, criar memórias afetivas. E isso é bem importante, né, a gente poder e o vínculo, sabe, Fernanda, é algo que a gente constrói no ordinário da vida, né? Nas pequenas ações, nos pequenos momentos, na vida diária. Não precisa nada de extraordinário para que esse vínculo com a criança seja fortalecido, seja construído, né? Então, isso são em momentos do dia a dia, né? Que a gente pode estar favorecendo um espaço seguro, um espaço onde a gente possa dar essa sustentação emocional para a criança que ainda não tem como fazer isso sozinha, né. Então, essa base, ela é de fundamental importância para a vida adulta, né, para o futuro dessa criança. A gente também não pode deixar de falar dos adolescentes, né? Afinal, nossos vão passar por essa etapa, né? Eles passam, época em que há muita mudança de comportamento, né? Como validar esses sentimentos todos que vem, já não vem com essa, talvez com essa frustração de não ter um presente ou uma festa como gostaria, mas outras frustrações. Sim, a adolescência, ela é caracterizada por uma fase, diríamos, de muitas mudanças, né, mudanças essas que não são mudanças só do ponto de vista físico, biológico.
São mudanças cognitivas, né, mudanças na perspectiva social também. Então esse adolescente, ele acaba vivendo ali um turbilhão de mudanças para um cérebro, para um contexto emocional ali que muitas vezes ainda não está totalmente preparado para aquilo, né. Vem a pressão muitas vezes do Enem, vem a pressão da família, vem a pressão social, então esse adolescente ele acaba enfrentando um turbilhão de emoções. Então, os pais, as pessoas próximas, cuidadores, educadores, devem sim validar esses sentimentos, essas emoções, e um ponto importante a gente falar é que validar não significa aceitar um comportamento, por exemplo, que a gente considera inadequado. Mas quando eu valido a emoção, quando eu dou presença, dou acolhimento, dou escuta, eu favoreço que ele possa se organizar, né? Mas isso não significa dizer que eu vou, de repente, aceitar um comportamento de agressividade ou algo do tipo. Mas é muito natural que quando a gente acolha, né, valide essa emoção e dê a segurança e presença a esse adolescente, é muito natural que ele se reorganize, que ele possa repensar, de repente, num comportamento que não foi tão adequado. Então, eu diria que a validação desse sentimento, dizer para aquele adolescente que você entende o que ele está sentindo, que faz sentido o que ele está sentindo, é importante, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de se colocar no lugar do outro, mas isso é de extrema importância, né, da gente poder validar e também possibilitar outras escolhas, né, para esse adolescente, escolhas reais, escolhas palpáveis, né? É sempre esse equilíbrio, é sempre o equilíbrio entre afeto e limites, né? Esse é o desafio de nós, pais, educadores, né? Porque é uma linha bem tênue aí entre a gente dar o afeto, né? É importante para o desenvolvimento emocional, mas a gente precisa também saber conduzir os limites, né? E os contornos, né? Que precisam ser estabelecidos. Por exemplo, vamos só para finalizar, citar um exemplo aqui de ação e também de limite, né, de dizer não, em um ambiente, por exemplo, que os 2 são necessários. Uma criança que ficou com raiva e ultrapassou o limite, foi lá e agrediu a outra criança. A gente precisa validar esse sentimento de raiva, mas ao mesmo Sim. tempo dizer que ele não pode, né, fazer aquela ter aquela atitude. Como equilibrar essas 2 coisas? Pronto, é o que a gente estava falando, né, o importante é a gente não passar para aquela criança de que você não está se importando com o que ela está sentindo, né. Então validar é você dizer, né, ali na altura, no olhar, olhando para a criança, é importante a nossa postura, é importante a nossa fala adequada, né. Se eu estou falando com uma criança muito pequena, eu preciso adequar a minha fala, a minha linguagem, né, para essa para como verbalizar isso. Então, você validar esse sentimento, dizer que é real, que faz sentido, é importante, é o primeiro passo. E no segundo momento, quando passa aquela fase, ali aquele momento de mais estressor, a gente pode voltar, né, a dialogar com essa criança sobre o comportamento que foi agressivo, né, de repente trabalhar com ela outras estratégias para que ela possa vivenciar essa raiva, né? Mas não numa situação inadequada como a violência, como a agressividade, por exemplo. Mas o primeiro ponto é validar, e volto a dizer, validar não é aceitar um comportamento que não é adequado, mas é dar esse espaço, né, de segurança para que a gente possa discutir sobre os comportamentos mais adequados. Olha, certamente a gente teria muito assunto para falar, muita história para, né, debater aqui sobre a adolescência, sobre a infância, mas o nosso tempo está estourado. Eu gostaria de agradecer e já dizer que o microfone da Jovem Pan News Fortaleza está disponível a você, Carla Holanda, que é psicóloga e também professora universitária. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, estarei à disposição. Boa tarde.